começa esse nosso bate-papo do Comex Digital Talk. Agora a gente vai falar com alguém que já é cadeira cativa do nosso evento, tanto dos esquentas Comex Digital Talk, quanto do ano passado, na nossa primeira versão, que é alguém que eu tenho a honra e o privilégio dessa vez de falar. Eu falei, Thiago, não, hoje eu quero poder representar esse assunto e poder falar com essa pessoa que é uma pessoa incrível e tem um enorme know-how na área de comércio exterior, de exportação brasileira e mundial. Hoje a gente vai bater um papo com o senhor Nicola Minervini, que é consultor de exportação e autor da série O Exportador, que é o livro de cabeceira de todo mundo que está na área de exportação. Quem não leu, tem que ler, é uma questão inevitável. Não é verdade, senhor Nicola? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sari. Com essa tua apresentação aumenta muito a minha responsabilidade. É um prazer estar com vocês. Lembro também do ano passado que foi ótimo. É um MBA de internacionalização. Então, parabenizo vocês pela ótima iniciativa e eu vou tentar deixar o meu grãozinho de areia nesse contexto que vocês prepararam. E com certeza é um grãozinho muito esperado. Todas as vezes que a gente traz assuntos relacionados ao conhecimento de exportação, sempre é algo que tem chamado muito a atenção. E hoje, em específico, a gente vai falar de um tema que, ao mesmo tempo, é razão de ou dor de cabeça de muitos alunos que estão em processo de TCC, mas também existe um certo preconceito, um certo afastamento no mercado brasileiro, porque é uma modalidade de negócio que exige algumas coisas muito além das regras também de cultura e pensamento, que é a questão do consórcio de exportação, né? Então, para iniciar, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é o consórcio de exportação. Tudo bem, obrigado pela pergunta. Sim, eu tenho recebido várias solicitações de alunos. Interessante, muitos alunos se interessam por fazer um TCC sobre consórcio de exportação. Isso tem ajudado um pouquinho a venda do livro Exportador, pois é um módulo inteiramente dedicado a esse, mas respondo a tua pergunta. Antes de dizer o que é um consórcio de exportação, para evitar dúvidas, eu prefiro iniciar com o que não é um consórcio de exportação, porque existe muita confusão sobre isso. Então, primeiro, consórcio de exportação não é um cluster. Por cluster, entendemos tipo a cidade de São José dos Campos, aeronáutica. Tipo Franca, estado de São Paulo, calçado. Novo Hamburgo, Nova Friburgo, São Bento do Sul. Isso é um cluster. Por cluster, entendemos uma região, uma área, onde está concentrado desde a produção, às vezes matéria-prima, máquinas, escolas, e muita gente. Então, não é um cluster. Não é uma cooperativa. Muitas vezes, consórcio tem sido confundido com uma cooperativa. E cooperativa normalmente é um monte de gente que se junta para vender em conjunto, para melhorar os preços, etc., melhorar o poder contratual. Não é uma cooperativa. Não é uma associação, é outra coisa. Então, dito isso, não sendo tudo isso, o que é um consórcio de exportação? O que normalmente o pessoal entende? Consórcio de exportação, o pessoal entende, pela nossa forma de ter levado esse assunto, um grupo de empresas que se juntam para vender em conjunto. Então, você imagina a empresa A, B, C, D, N, que produzem calçados. Essas empresas criam uma outra empresa, pessoa jurídica. Cada uma das empresas vende ao consórcio, pessoa jurídica, e o consórcio vende para fora. Ou, em outros casos, aquilo que nós temos entendido até agora, o consórcio
faz feiras, faz o website, faz rodada de negócio, quer dizer, se limita a fazer ações de promoção. Dito isso, mesmo assim como nós temos entendido o consórcio para vendas e para serviço só de promoção, não é isso o que nós temos que considerar como consórcio. Eu vou deixar agora uma definição que talvez muita gente vai dizer, nossa, mas que estranho. Consórcio é um intermediário de serviços de excelência. Imagina. Quem vai pensar isso? Porque consórcio a gente entende que eu, junto com 5, 6, 10, 12 pessoas, criamos uma figura jurídica, vendemos e acontece que para você vender e você fazer promoção, tem que fazer muita coisa antes. Tem que se preparar. Então, por isso que o que acontece com a pequena empresa? Também aqui mais um gancho. Para a gente entender bem o consórcio, temos que ir um pouco mais atrás. Por que é tão alta a mortalidade infantil das empresas até os 5 anos de vida? Vamos chamá-la de mortalidade infantil, que nessa época é um termo pouco apropriado. Mas acontece o seguinte, que eu saiba, uma grande percentual de empresas não chega aos 5 anos de vida. Pergunta, muitas pequenas empresas fecham porque são pequenas ou porque pensam pequenas? Pergunta, por que alguma pequena empresa fica uma Google da vida e um oceano de pequena empresa morre depois de 2, 4, 5 anos? Provavelmente alguém pensou em grande. O que quer dizer pensar em pequeno? Pensar em pequeno, eu acho que o meu vizinho, o meu concorrente, que eu vou ter que destroçar ele. Está errado. Eu tenho que sentar com ele ao redor de uma mesa e verificar o que podemos fazer em conjunto. Onde você é melhor de mim, onde eu sou melhor de você. Que tal a gente juntar sinergias? Então, fechando a tua pergunta, a definição de consórcio, que é muito diferente daquilo que a gente tem pensado, é um intermediário de serviços de excelência. Por quê? Porque para você exportar, tem que estar informado, tem que fazer promoção, tem que conhecer o mercado, tem que ter um departamento de exportação, etc. Tudo isso não está, muitas vezes, ao alcance da pequena empresa. Então, a pequena empresa fica achatada entre as grandes multinacionais, que até para diminuir custos vão fabricar na China, pior para a pequena empresa, acabam de cortar um pouco de mercado, e as empresas orientais, chinesas, por exemplo, que estão subindo porque estão fazendo também produto que não é para jogar fora, não. Estão melhorando. Então, a pequena empresa fica que nem sanduíche. Moral da história. Como é que a pequena empresa pode sair desse? Tendo acesso a serviços que ela individualmente não pode ter acesso porque não tem recursos. Tipo, certificação de qualidade, gerente de exportação, tecnologia, licença de fabricação, inteligência de marketing, etc, etc, etc. Então, fecham. É o intermediário de serviços de excelência. Essa é a definição de consórcio. Interessante. A gente até estava conversando anteriormente a respeito disso, de entendendo essas características, né? Do porquê que aqui no Brasil, de certa forma, existe uma desconfiança, até falei no início, né? Um certo preconceito a respeito desse tipo de modalidade de comercial, né? Então, dentro do cenário brasileiro, da cultura até latino-americana, vamos estender, porque a gente sabe que é uma cultura geral, existe aquela ânsia da competição, né? Eu quero sempre ser o melhor. E no consórcio de exportação, a gente sabe que dentro do mercado nacional ainda existirá a concorrência. Porém, na exportação, num bom modelo, já é um organismo único que é representado para os países de fora.
eu queria entender por que que a gente tem esse bloqueio, essa desconfiança quanto aos consórcios, até porque o senhor tem um ponto de vista que consegue ver o 360 ali dessa cultura latina, que a gente sabe que é extremamente delicada e Claro. emocional. E como, por que tantas empresas têm uma mortalidade infantil tão grande? Sendo que exatamente esse tipo de modalidade é para fortalecer as pequenas e médias empresas. Então, por que que isso acontece? Bom, vou começar pela última. Por que tantas empresas fecham? A gente no Brasil faz curso para batizado, crisma, noivado, culinária, receita de bolo e não faz curso para gerenciar uma empresa. Pior, não faz curso para exportar. É. Bom, então, não há, infelizmente, preparação. Agora, porém, respondendo à pergunta, por que no Brasil existe esta desconfiança, esta coisa? Bom, primeiro, o nosso DNA. Eu também sou latino, sendo italiano, morei no Brasil, etc. Nós, latinos, além de várias virtudes, somos amáveis, recebemos bem as pessoas, temos muito sentido da amizade, etc. Mas temos 3 defeitos tremendos. Somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curtoprazistas por visão. Pronto. Está de acordo comigo que com isso é difícil você se colocar ao redor de uma mesa para trabalhar? Então, 90%, na minha opinião, para ser drástico, 90% é um assunto de atitude. Abre e fecha uma parêntese. Eu tive a honra, 20 anos atrás, pela União Europeia, eu passei 45 dias no Vietnã para criar um consórcio de mármore e granito. Foi uma delícia. Por quê? Porque o oriental, por sua natureza, o oriental pensa em grupo. O latino, primeiro pensa para ele. Depois pensa que o vizinho seja destroçado quanto antes. E se sobrar tempo, a gente pensa de fazer alguma associação. Moral da história, DNA. B, falta de conhecimento de como tem que funcionar o consórcio. C, muitíssimas, centenas e centenas de iniciativas no Brasil e na América Latina fracassaram. Então, se você falar de consórcio, o pessoal fala, não, pelo amor de Deus, já sei que isso não funciona. Por que fracassaram? Primeiro, porque não houve uma metodologia. Tipo, somos 10, gente, vamos fazer um grupo. Bom, já que a ideia foi minha, eu vou ser o gerente do grupo. Pronto, já não funciona. Porque o gerente do grupo tem que ser alguém, um profissional, pago pelos sócios, externo ao grupo. E depois aí vou te contar como não fazer. Mas um outro tema. No Brasil e na América Latina, muitos anos atrás, foi tentado importar o modelo italiano. A Itália é considerada a pátria dos consórcios. E na Itália, mínimo tem ao redor de 400 consórcios de exportação. O que não se falou no Brasil, que dos 400, pouquíssimos são de vendas. Todos são de serviços. Porque também na Itália somos latinos. E a gente vai brigar por 2 centavos. Então, se você faz um consórcio de venda do tipo, somos 10, você faz calçado, o outro botas, o outro bolsas e companhia, vamos criar uma 11ª empresa, vamos vender para a 11ª empresa e ela vende para fora. Pergunta, como vamos dividir gastos e lucro? Nem Machiavelli teria uma resposta para isso. Porque sempre vai ter alguém desconfiado que o outro está ganhando 2 centavos mais do que você. Vai haver uma teoria da conspiração, né? Então, para cortar a coisa pela raiz, vamos fazer de serviços, não de vendas. E depois, então, o grande erro de tentar importar o modelo italiano. Mas a Itália, não é porque eu moro na Itália, mas eu morei uma vida no Brasil, é um outro planeta. Você imagina que uma pequena empresa de 5 ou 6 funcionários
Se você pergunta, você exporta? Claro. Aonde? Como? Em todo o mundo. Uma pequena empresa que tem 5 ou 6 funcionários, se não fatura €1 milhão por mês, fecha. Pergunta, qual é a empresa brasileira que fatura €1 milhão, multiplica por 6,6, 6,4, sei lá. Não tem. A grande maioria das empresas exporta fashion, moda, valor agregado. Então, os preços são altos. E a gente exporta semi-manufaturado, se deixa comprar, etc, etc. Claro, tem raras exceções. Na Itália tem uma série de apoios, tem até uma lei votada no parlamento italiano que se destina todo ano um determinado fundo para os consórcios de exportação. Existe a figura jurídica. O diretor de consórcio é um profissional contratado de fora para gerenciar, porque senão tem um conflito de interesses. E a grande maioria dos consórcios, coisa impensável no Brasil, são multissetoriais. O que quer dizer multissetoriais? Por exemplo, a gente no Brasil pensou de fazer um consórcio de calçado, um consórcio de granito, um consórcio de fruta, quer dizer, produto. Agora, se você fizer um consórcio tipo de 10 pessoas que fabricam calçado, claro, você vai colocar ao redor de uma mesa potenciais concorrentes. E aí entramos no bendito problema da inveja, desconfiança e companhia. E é por isso que os consórcios na América Latina e no Brasil têm sido de poucas pessoas, 5, 6, 10. Um consórcio de poucas pessoas quer dizer pouco dinheiro, poucas ideias, poucos produtos, pouco investimento. Moral da história, se você não coloca no consórcio gasolina suficiente para ele despegar, acaba morrendo. De fato, a grande mortalidade dos consórcios. Vice-versa, na Itália, a grande maioria, se não a quase totalidade, são consórcios multissetoriais. O que quer dizer multissetoriais? Você imagina que em um grupo tem gente que faz vestido de noiva, parafuso, máquinas operatrizes, queijo, presunto, quer dizer, produtos dos mais diferentes. Claro que isso parece pura poesia. Diz, como é possível vestido de noiva com parafuso? Claro que é possível. Porque para você vender qualquer produto na vida, você tem que estar informado, tem que fazer promoção, tem que contratar uma gráfica, tem que contratar um transporte, tem que ter uma assistência tributária, fiscal, papapá. Mais ou menos 60%, 70% das atividades são incomum, independentemente do produto. Por isso que os consórcios na Itália têm 70 sócios, 80 sócios. Então tem mais dinheiro, mais ideias, mais ações promocionais, etc. Na América Latina tem consórcio de 6, de 8. Em um consórcio de 6 pessoas, se 2 saem, morre o consórcio. Desmotiva o que fica. Por quê? Porque a gente se fossilizou no consórcio de vendas. Por isso que para nós parece impossível ter um consórcio multissetorial, porque a gente se pergunta, mas como é que eu vou vender parafuso e vestido de noiva? Você não vai vender. Você vai ter que crescer. O consórcio serve para crescer, para melhorar a tua competitividade, para reduzir custos. Então, desculpe se eu me deixo tomar muito pelo entusiasmo, mas me alonguei um pouquinho. Em todo caso, acho que expliquei. A ideia não está errada. O que está errado é a falta de método. O consórcio, na minha opinião, é a única, insisto, a única forma para uma pequena empresa agredir o mercado internacional de forma profissional. Você vai me dizer, como é possível ter um monte de pequena empresa que exporta? Claro. Será que exportam ou são compradas? Aí, uma dúvida. Deixamos a interrogação. Claro, aí outra dúvida. O Brasil exporta, vamos falar, a nível 100. Desse 100, em valor, quanto é produzido por pequenas empresas? Que eu saiba,
de 100 que é exportado, 70% é feito pelas primeiras 200 empresas, as grandonas. Então ficam, não digo as migalhas, mas quase. Pena, porque 94,5% das empresas que eu saiba são pequenas. Então, essas empresas, para poder exportar e não ser compradas, poderiam adotar um modelo decente, com uma metodologia, para elas gerenciar a exportação e não ser comprada. Senão, a pequena empresa será destinada eternamente a ser comprada, a pegar carona com alguém mais grande ou maior. Claro, repito, tem exceções, alguns produtos fantásticos, alguns produtos quase que únicos, mas a pergunta é, quantos? Quantos? Isso que o senhor falou a respeito da característica das empresas que fazem parte do consórcio me chamou muito a atenção, inclusive, porque quando a gente pesquisa, é natural que os entrevistadores eles mergulhem um pouco no assunto para a gente poder ter esse bate-papo. E quando a gente pesquisa hoje nos sites que fornecem informação brasileira, eles sempre usam o termo explicativo para falar o que é consórcio, um grupo de empresas do mesmo ramo ou setor. E isso me Erradíssimo. chamou super atenção, porque é uma coisa que em todos os sites eu achei até era unânime. E eu pensei, puxa vida, mas aí é pela lógica. Se você coloca várias pessoas do mesmo setor, vai haver competitividade, né? Desculpe, Sari, aproveite, isso é uma coisa que não posso deixar de falar. Uma Claro. outra informação errada que você encontra na internet, entre milhares, mas falando de internacionalização, tem gente que pergunta uma pergunta ingênua: precisa alguma habilitação para exportar? Resposta: sim, tem que tirar o radar. Ponto. Uhum. Quantas empresas têm desistido de exportar porque dispensavam que era só tirar o radar? Gente, se você tem que tirar habilitação para dirigir, não é que você vai pegar o papel assim na brincadeira. Você tem que fazer um curso e alguém tem que examinar você, traduzindo em português. Para você tirar o radar, antes de tirar o bendito radar, tem que fazer muita coisa. Você tem que se preparar, tem que se capacitar, tem que mostrar que você... Porque olha que a gente está colocando em jogo a imagem do Brasil. Porque se você, exportador brasileiro, manda um produto lá fora e quebra em 2 dias, o pessoal vai falar, produto brasileiro não presta. Se você mandar uma fruta, uma papaya, um mango, o que for, lá fora e murcha em 2 minutos, vai dizer, fruta brasileira não presta. Imagina o estrago que alguém pode fazer se não for preparado. E eu me pergunto, é gozado, é interessante que em um país onde, por pequena coisa, tem uma burocracia terrível, para uma coisa que coloca em jogo a imagem do país, tem que tirar o radar, só. É uma banalização desse processo, de certa Analisação, forma. tem que tirar, tem que tirar. Eu fui até colocar fui no Wikipedia, e no dicionário no Brasil a gente fala o pai dos burros, no dicionário, para ver qual é o significado da palavra habilitação. Uhum. Habilitação, além, obviamente, de querer dizer um documento, um certificado com magia, mas habilitação quer dizer ser idôneo, ter habilidades, ser capaz, conhecer a fundo as coisas, etc, etc. Essa que é a habilitação. Não tirar o radar. Mas, desculpe, fechou parênteses. Então, só para fechar, Claro. só para fechar, existe essa ideia errada que consórcio não funciona porque o pessoal fez muita coisa errada. Colocou o gerente do grupo, um dos associados. Não funciona. Tem conflito de interesse. O consórcio começou com 6 pessoas. Não funciona. Vai morrer em 6 meses. O consórcio começou entre empresas diretamente competentes. Não funciona. Não houve uma homogeneização de empresas. Tipo,
Você vende para uma boutique a Do Club em São Paulo e o outro vende na quitanda da esquina. Não dá. Ou no armarinho da esquina, falando de lojas. Então, não há uma homogeneização de empresa. A. B. Não tem um treinamento. Porque para você exportar tem que estar treinado. Então, gente, não dá para fazer milagre. Então, a gente infelizmente não tem muito tempo. Eu estou vendo aqui no nosso livro O Exportador, tem algo ao redor de 35 formas de como não fazer um consórcio. Eu te confesso que quando iniciei essa coisa, faz mais de 20 anos, eu passava uma slide no retroprojetor que queimava sempre a lâmpada normalmente, de 5 formas de como não fazer o consórcio. Depois de 20 anos, graças às desgraças que eu vi, já cheguei a 35 formas de como não... E ainda tem mais, ainda tem mais. Algumas Então, ainda estão sendo descobertas. claro. Então, gente, existe esta desconfiança por ignorância, ou ignorância é uma palavra feia, por falta de conhecimento. Ignorância no sentido não saber. Por falta, então, falta de conhecimento, pelos fracassos, mas o pessoal não pergunta, mas por que fechou? O pessoal diz, fechou, ponto. Mas pergunta por quê? Se você cruza um cruzamento e bate o carro, não poste, nossa, mas o que aconteceu? Ele passou de vermelho, você tem que explicar o porquê. Então, consórcio, insisto, é a única forma para pequena, média empresa estar no mercado internacional de forma profissional e atuar com ferramentas que são só de alcance da grande empresa. Achei muito legal, até por ser. O pessoal sabe que eu sou da área de marketing. Quando a gente está falando desse perfil de consórcio, de certa forma é quando todas as empresas não necessariamente são a mesma persona de marketing, mas elas falam com a mesma persona cliente, no sentido de ter um produto que se conversa com o cliente, um formato de venda, de tratativa. E eu achei isso fantástico, porque eu adoro quando a gente pode colocar marketing no meio do comércio exterior, eu fico muito feliz. E sabendo que é todo um processo comercial, a gente está falando bastante aqui sobre o que não fazer, né? Inclusive foram 35 formas de como não fazê-lo. Só que fica aquela... Promissórias. Ainda haverão mais, preparem-se. Existem os outros livros da série que virão no futuro. Porém, fica aquela pergunta, né? E como então fazer? Principalmente com toda essa blindagem que a gente está conversando aqui sobre os erros mais comuns. Como que eu faço? A partir desse momento que eu entendi eu preciso me preparar e eu preciso saber que eu preciso de um grupo grande para formar esse consórcio e de alguém externo para fazer essa gestão. Como que eu começo todo esse processo? Tudo bem. Vou te contar primeiro um exemplo prático e depois a gente extrai o conceito. Também, mais uma outra parêntese, 20 anos atrás eu fiz uma formação de diretores de consórcio de exportação no Brasil e depois eu saí do Brasil, fui para Costa Rica e fiz a mesma coisa. No Brasil, hoje na Costa Rica, hoje tem 22 consórcios de exportação com a minha metodologia. 22 anos, 20 anos para um consórcio é uma eternidade, porque consórcio morre em 4 ou 5 anos. Mas deves utilizar uma metodologia. No Brasil, ficamos não houve muito progresso por N motivos. Então, como é que faz? Exemplo, a ideia sai de uma instituição de apoio ao comércio exterior. Imagina no Brasil, a Apex, por exemplo, ou Sebrae, ou Centro Internacional de Negócio, Associação Comercial e Industrial, Secretaria, quer dizer, uma entidade suprapartes, ou uma associação de classe, tipo a BIA, a BINE, a BIMAC, quer dizer, uma associação de...
tem que ter uma associação ou uma instituição que tem que depois colocar um pouco de dinheiro lá dentro. Então, dito isso, exemplo prático como funciona na Costa Rica. Primeiro, eles fizeram um curso para exportadores. Isso é importante. Muito consórcio tem fechado, porque o pessoal pega na rua 10 empresas, gente, vamos fazer um consórcio. E talvez ele não exportou nem um dólar. Ele não vai entender por que fazer um consórcio se ele antes não tem entendido o que quer dizer exportar. Porque se exportar é ter nome, sobrenome, endereço que mandar o produto, claro, ele nunca vai entender por que fazer um consórcio. Se ele viu no curso de exportação que tem que ter aspectos fiscais, legais, marketing, logística, inteligência comercial, saber que, etc., 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 ele já tem uma boa ideia. E aí, imagina uma pequena empresa, como é que eu vou fazer tudo isso? Aí ele aceita a ideia que é ótimo trabalhar em conjunto, porque ele vai reduzir custos. Moral, continuando com o exemplo. Formação de exportadores. 50 funcionários, 50 pessoas empresárias. Os melhores do curso, tipo uns 20 de alimentos, ainda existe hoje, se chama Costa Rican Food, alimentos de Costa Rica. Os melhores foram potenciais interlocutores para um consórcio. Então, eu cheguei na Costa Rica, eu fiz uma sensibilização a essas 20 pessoas, o que fazer, o que não fazer, por que fazer, etc., etc., etc. Aí eu apliquei para cada um deles uma export check-up, uma avaliação por quanto anda, porque o fato de querer exportar não quer dizer que você pode exportar. E aqui abre e fecha uma parêntese. Normalmente a gente pergunta, eu tenho um produto e quero exportar, aonde? Está errado. Primeira pergunta é, eu estou pronto para exportar? Pior, a minha empresa está pronta para fazer um produto exportável? Quer dizer, tem muita coisa antes. Voltando ao exemplo, aplicamos o Export Checkup de uma forma transparente, de forma a saber por quanto anda a empresa. Das 20, chegamos em 12. Então, 12 fizemos um curso de consórcios. As outras 8, para elas não ficarem deprimidas, porque tinham ficado eliminadas, fizemos um curso de competitividade. Mais uma outra parêntese. Não podemos pensar de exportar se o pessoal não é competitivo. Então, tudo tem degrau. Quer dizer, o pessoal que vende no armarinho e não vende na boutique, vai ser difícil para o pessoal exportar, teoricamente. Tudo tem um degrau. Então, voltando aos 12, nós fizemos uma formação em gestão empresarial, gestão da empresa, marketing internacional, processo de produção, design de embalagem, administração da exportação, custos, formação de custos. E aqui também seria um dia para falar, no Brasil ainda se faz formação de preço. É um fantasma, o pessoal já corre na É questão. uma outra coisa que teria que cancelar, mas ontem. Não é formação de preço, é engenharia de preço. Uhum. Voltando, então o pessoal saiu do curso. Os docentes que tinham feito o curso foram na empresa para ver se ele estava aplicando o que tinha aprendido na aula. Ficaram 2 no caminho, porque um não ia com a cara do outro, porque é importante também a empatia entre os grupos, senão não vai funcionar. Moral, saímos com 10 empresas. Produtos tipo mel, licores, café, té, turrão, doces, produtos complementares. Então, aí se criou uma figura jurídica. O governo da Costa Rica aprovou uma lei para instituir uma pessoa jurídica, como no Brasil existe sociedade anônima, SRL, companhia limitada, companhia, se fez uma figura jurídica e se contratou um gerente de fora. Importantíssimo, tem que ser de fora. O gerente pediu para cada um dos 10, me dizem em uma semana o que vocês querem fazer no próximo ano.
Claro que os 10 não tinham interesses justinhos, cada um tinha uma própria versão. O gerente, com a sua autoridade e carisma, digamos assim, equalizou, equilibrou e chegaram a um orçamento. Só para dar um exemplo, gente, no próximo ano nós vamos investir, é um chute, por favor, tipo $100 mil, sendo que a gente vai fazer a Feira Cial de Paris, Anuga não, mas uma outra feira, uma missão empresarial, vamos contratar um consultor de processo industrial para tecnologia alimentar, vamos modificar a nossa embalagem, vamos contratar um consultor que nos diz como exportar para a Rússia, por exemplo, quer dizer, N motivos. E então chegaram no final. Bom, gente, tudo isso vai ser $120 mil. Vocês estão de acordo? Claro, alguém diz, não, é muito, não dá. Por isso, a importância de homogeneizar. Porque se você coloca uma empresa que fatura $100 mil por ano, e uma outra fatura $100 mil por mês, obviamente, o poder de aporte da minha empresa vai ser diferente. Então, mais ainda a importância de ter um grupinho mais ou menos igualzinho. Bom, hora da história, chegaram a um valor, foram na Procomer, que seria a Apex de vocês, e falaram, nós queremos exportar, nós temos um plano para exportar, assim, $100 mil. Quanto você coloca, você institui? Então, no Costa Rica, 30% do valor durante os primeiros 3 anos de vida do grupo. No quarto ano, o pessoal tinha que ser autossuficiente, porque também tinha que dar apoio aos demais grupos. Bom, tudo isso é para te dizer. Esse foi na prática. Então, qual é o conceito? Respondendo a tua pergunta. Como fazer? As etapas são as seguintes. Sensibilizar, mas não pessoal que pega assim. Sensibilizar gente que já tem uma clara ideia do que é a engenharia da exportação. Selecionar isso não tem acontecido. E se você não seleciona, ao longo do tempo alguém vai ficar no caminho. É feio falar selecionar. Preparar, pronto. Sim. Na preparação, o pessoal vai se dar conta que ele não está bem no meio da coisa. É natural que não se natural. enquadra. Vai ter uma seleção natural. Seleção, treinamento, implantação do grupo, consolidação. Essas são as etapas. Completamente diferente daquilo que tem sido colocado nos tantos anos. Muito. Tanto que, graças a esse projeto, 20 anos atrás, que eu fiz na Costa Rica, devido que, se você falar do México até a Argentina, falar consórcio de exportação, o pessoal fala, não, obrigado. Porque consórcio de exportação igual fracasso, não funciona, uma coisa que não funcionou, nunca vai funcionar, etc. Também na Costa Rica, me fala, não, isso nunca vai funcionar. Nós somos latinos, no Brasil, no México, igual. Mas com método e selecionando as pessoas, pode funcionar. Bom, moral da história, então, eu não sei mais a palavra consórcio de exportação, porque se você falar consórcio de exportação, o pessoal sai da sala. Então, tive que inventar uma sigla que foi CIPE. Aí eu perguntei para o pessoal, gente, que tal fazer um CIPE? O pessoal, o que é CIPE? Se ele pergunta o que é, você já chamou a atenção. Se você falou consórcio, ele já sai da sala. Aí você explica. CIPE quer dizer Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e da Exportação. Aí o pessoal pergunta, e como é que funciona? É uma espécie de consórcio, mas não é como foi feito antes. Moral da história. Tem marcas no mundo, você fala de uma determinada marca, e essa coisa não funciona. Então, repito, isso por falta de conhecimento, por não ter usado uma metodologia, por ter importado um modelo errado. Então, infelizmente, se criou erroneamente uma má fama
sobre a instituição do consórcio de exportação. Não quero falar do consórcio, vamos falar de CIPE, vamos falar de grupo de empresas, vamos falar de redes de empresas, mas o conceito é sempre o mesmo. Mas é importante determinar. Não é um grupo de empresas igualzinho para vender. É um grupo de empresas que procuram intercambiar sinergias, experiências. O consórcio é uma escola de competitividade. Repito, é um intermediário de serviços de excelência. Se você falar essa frase, o que é isso? Pronto. Na hora que ele falou o que é isso, talvez você tenha condições de explicar. Então, agora, nós, eu e você, Sari, podemos estar entusiastas pelo tema do CIPE. O problema é que quem tem que estar entusiasta é o pessoal lá em cima. São as instituições que têm que crer na ideia. Porque que adianta levar a pequena empresa em feiras e rodar de negócio? Que adianta? Porque talvez... Bom, primeiro, a promoção vem bem depois de treinamento, informação, seleção de mercado e companhia. Então, talvez a gente está fazendo algum investimento não bem acurado. E, na minha opinião, mas é só uma pura opinião, investir em redes de emprego, mas com metodologia. Sensacional. É legal a gente ver, entender o consórcio, vou me corrigir, a CIP, da melhor maneira possível, como algo que produz, fornece empregos, melhora a imagem do país no exterior, que diminui custos. Aí é inevitável que eu acabe me tornando uma entusiasta desse modelo. E ao mesmo tempo a gente está falando de que no início é onde marca o sucesso de todo esse processo ou não. É o começo, é estabelecer, é iniciar que vai determinar se vai ter esse sucesso, se a preparação foi suficiente e se não vai ser apenas mais um caso de trauma latino-americano quanto ao processo de consórcio. Para iniciar, tudo precisa ser feito de maneira delicada. Eu adorei tudo que a gente tem visto até aqui de preparar-se, estudar, formar, trazer uma pessoa especialista que tenha uma visão 360, que não esteja inserida dentro de universos específicos, porque isso limita a visão comercial, uma premissa internacional de comércio mesmo, a gente precisa ter uma visão mais ampla. Quando a gente fala de inovação, inclusive, a gente está falando de muitas empresas com culturas e vivências diferentes que, quando juntam todas essas realidades, se torna um processo inovador, se torna um produto que muitas vezes é único, uma forma de vender que agrega valor muito mais do que só exportar um produto, né? Então, é uma série de fatores que leva ao consórcio ser uma modalidade futurista, eu posso até falar aqui de forma comercial. Só que dentro desse processo a gente sabe que precisa compor o consórcio, compor essas culturas diferentes para poder inovar, para poder trazer um diferencial. E como que a gente compõe isso de uma maneira equilibrada, tendo essa questão equânime que o senhor até comentou no início conosco, para montar essa CIP? Como que a gente pode fazer para compor isso? Bom, eu diria, vamos em dois canais diferentes. Primeiro, as formas mais simples para tentar fazer alguma coisa em conjunto. Tipo, você faz bolsas, eu faço calçado. Para mulher, bolsa e calçado, uma coisa que combina. Então, eu sou uma pequena empresa, você é uma pequena empresa, nós temos que ir na feira de Offenbach, na Alemanha, custa 10 mil euros, você tem 5 mil, eu tenho 5 mil, mas nenhum dos dois tem 10 mil para ir na feira, por exemplo. Então, por exemplo, ir fazer promoção em conjunto. Aí tem a famosa desconfiança. E se você vai ter um pedido e eu não?
E se você vai ganhar 10, eu vou ganhar 8. Se a gente pensa assim, esqueça. Ou, então, promoção. Então, você não tem um gerente de exportação. Quem vai pagar um gerente de exportação uma pequena empresa? Eu não tenho um gerente de exportação, o outro... somos 8. Podemos, talvez, de um grupo complementar, podemos ter uma estrutura de gestão da exportação. Ou nós produzimos moda. Queremos exportar para a Alemanha. Precisamos fazer uma pesquisa de mercado. A gente não encontra no internet. Existe uma empresa, sem fazer publicidade de ninguém, Dun & Bradstreet é uma das milhares, que faz pesquisa de mercado. A pesquisa custa, é só um exemplo, $500. Eu não tenho $500 para gastar. Você também, mas somos 8. A gente dá um dinheirinho cada um, compramos a pesquisa e cada um vai ter a mesma informação. Depois, obviamente, cada um de nós vai gerenciar a informação da forma que mais acha oportuno. Ou nós, para exportar, temos que ter uma certificação de qualidade. Se eu vou fazer só uma certificação, vai me custar 100. Se nós 8 contratamos uma empresa especializada em certificação e certifica cada um de nós, é provável que ela vai fazer um descontinho, no lugar de cobrar 100 de mim, vai cobrar 80 de cada um de nós, etc, etc, etc. Então, essas são pequenas formas para a gente procurar se acostumar. Faço um exemplo. Quando eu tive a oportunidade de iniciar um grupo, por exemplo, na Espanha, aí um grupo de produtos alimentícios. Pessoal hiper desconfiado, assim, esperando que o vizinho aí tivesse algum problema de saúde e companhia. Aí eu coloquei, porque nós pensamos que o vizinho é um competidor, não é um competidor. Pode ser um aliado. Então eu coloquei um papel em branco na mesa dele, dizendo, para cada um deles, traça uma linha aqui. Do lado esquerdo colocam o que vocês acham que podem fazer em conjunto e o que vocês acham que cada um de vocês vai necessariamente fazer sozinho. Obviamente, no primeiro encontro, quase 95% cada um fazia por si. O que dá para fazer em conjunto? Um catálogo, um website, uma feira, etc. Na quarta, na quinta reunião, a coisa se inverteu. Por quê? Porque eles entenderam que consórcio não é para vender, consórcio é para crescer. Por quê? Porque eles pensavam que consórcio é para venda, ou é para fazer uma feira, ou para se colocar no LinkedIn. Gente, consórcio tem 30%, consórcio ou modelo SIPE, Sistema Integrado de Promoção de Exportação. Tem 30% de promoção. Feira, web, tudo aquilo que você sabe. Aquilo que a gente não, digamos assim, não conhece muito é assistência técnica, competitividade. O que quer dizer isso? Você trabalhando em conjunto, você cria um network a 360 graus. Tipo, se você exporta, tem que transportar. Se você coloca o senhor João para transportar o teu produto, vai te cobrar 100 por tonelada. Se vocês 12 fazem um convênio com o senhor João, talvez vai cobrar 85 por tonelada. Logística. Se você receber um pedido em alemão, você vai contratar uma intérprete que vai te cobrar 30 euros por uma página. Se vocês fazem um convênio com 3 tradutores de alemão, 2 de finlandês, 4 de chinês, dependendo do mercado onde vocês estão, etc, etc, etc. Melhorar a qualidade, processo de produção, trazer tecnólogos, fazer certificação de qualidade, comprar insumos. Por um exemplo elementar, no México fizemos um grupo de gente que faz bolsas. Na bolsa vai uma fivela. A fivela estava horrorosa. E a primeira coisa que a gente vê numa bolsa é a fivela. Mas eles, então, compravam uma fivela nacional.
uma fivela importada custava uma fortuna, porque eles tinham que comprar de um distribuidor, porque cada um deles não tinha uma demanda suficiente para comprar diretamente do exportador. Juntando 12 empresas, tiveram mais poder de fogo, os 12 compraram junto fivelas do exportador italiano, bypassando o distribuidor. Pergunta: então você vai saber quantas fivelas eu estou comprando e eu vou saber quantas. Aí, pronto. Ou a gente vai criar uma marca. Você vai dizer: olha, a marca Sari soa mais bonita que a marca Nicole. Eu vou te dizer igual, aí a gente não sai do ponto. Por isso que é importante ter um catequismo, digamos assim, uma sensibilização. Nós, no Brasil, a famosa lei do Gerson, de muitos anos, você é muito jovem, mas décadas atrás se falava da lei do Gerson. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu levo? Essa é a pergunta que o pessoal se faz. Qual é a vantagem que eu levo? Pronto. Então, já que é assim, primeiro você fala das vantagens que cada uma das empresas vai ter participando de um grupo. E depois ele vai perguntar: e como é que eu faço? Ah, bom, para fazer você de fazer A, B, C, D, etc, etc. Então, respondendo a tua pergunta, como é que a gente faz? Primeiro tem que olhar, tem que mostrar para ele que ele ganhou uma loteria. Tem uma tremenda vantagem em trabalhar em conjunto. Mas ele pensa que trabalhar em conjunto, pensa que tem que fazer sociedade com o outro vai te roubar funcionário, vai te roubar cliente, vai descobrir o segredo que o teu avô passou para teu pai. Não é isso. Concorrentes não estão aqui, estão na China, estão no México, estão em outro lugar. Então, quer dizer, como você percebe, Sari, é uma coisa de muito trabalho de criar uma atitude. Por isso que a coisa não tem funcionado. É a mesma coisa que você pega uma criança que tem 8 anos, está fazendo o segundo ano de primário, por exemplo, e joga na universidade. Não dá. Tem que fazer todos os degraus da vida. Para consórcio, não pode fazer um consórcio se você primeiro não explica o que é exportação. E você não pode colocar em um grupo alguém que exporta há 10 anos e alguém que nunca exportou. Não vai funcionar. Como também a gente fala muito no Brasil, micro, pequena e média empresa e companhia. Gente, por favor, vamos procurar que a micro fique pequena e vamos trabalhar em cima da pequena. Porque já é complicado fazer a coisa para pequena, imagina para micro. Não vai ter, não sei, por favor, não me tome a letra. Tem exceções, tem produtos que tem fila lá fora para comprar, sei lá, rendas para comprar coisa bonita, etc. Mas são exceções. Porque para fazer um consórcio, para exportar, necessariamente você tem que colocar a mão na carteira. E a carteira da micro é micro. Tem centavos, não tem reais lá dentro. Sempre, por favor, não me tome a letra. Moral da história. Temos que aumentar o poder de fogo. Esse é o problema. Então, quando a gente está falando disso, a gente fala naturalmente de uma maturidade comercial, onde a gente precisa ter compreensão de que é passo por passo para alcançar essa maturidade e procurar querer ter essa maturidade. Que é uma coisa que a gente é muito imediatista, né? Hoje em dia, tanto na cultura latina, mas a globalização em si tem nos feito muito imediatistas. Nós temos tudo a toque de caixa. Pega o celular e a gente vê. Só que consórcios, exportação, coisas que envolvem relacionamentos internacionais, elas devem ser pensadas a longo prazo, né? Elas não devem ser pensadas como algo imediato, com um resultado imediato e com uma indignação imediata caso aquilo não saia exatamente como você havia se preparado para fazer. Isso é a maturidade comercial que a gente fala. Inclusive, você estava falando a respeito, deixa o micro na caixinha do micro e deixa a pequena na caixinha da pequena e busque passar de caixinha antes mesmo
ir adiante na questão de exportação. Agora, sabendo já que a micro, ela está lá na caixinha da micro, vamos primeiro capacitá-la para ser uma pequena empresa. As pequenas empresas que já, de alguma forma, estão exportando, o consórcio faz sentido para elas? Sem dúvida. Também aqui devo abrir mais e fechar uma parêntese. Uhum. Quando se uma empresa me diz, eu quero exportar, indipendentemente di perguntar se ele tem uma empresa exportável, se tem um produto exportável, etc. Você imagina uma empresa que está em, não digo São Paulo, que é um mundo, mas Itapecerica da Serra, Pindamonhangaba, sei lá, Juazeiro, quer dizer, está em um determinado lugar, não do tamanho São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e companhia. Me diz, eu quero exportar. Aí eu pergunto, quem compra de você? Se ele faz camisa e quem compra dele é o armarinho, por que você não vende numa loja e não no armarinho? Quer dizer, por que você não sobe de degrau no mercado interno? E ele fala, não, nós só vendemos em boutiques. Fantástico. E eu pergunto, em que boutique você vende? Ah, nós vendemos em boutique de Campinas, por exemplo. E por que você não vende em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Porto Alegre, Curitiba e companhia? Moral. Às vezes, a exportação é vista como uma moda. Então, exportar é bonito porque vou viajar para Londres, Roma, Paris, mas cuidado que tem lugares horrorosos para viajar. E poderia ser mais fácil alguém ter mais cobertura geográfica no mesmo país, pelo tamanho do Brasil, e depois, quando você adquiriu, ficou adulto em termos de competitividade, adquiriu mais gasolina, mais recursos, aí você pode se lançar para o mercado externo. Então, dito isso, fechando parênteses, para a pequena e média empresa, eu diria, gente, nós já fizemos tudo no mercado interno para ter cobertura geográfica, Belém, Porto Alegre, cobertura de aplicação, tipo, não sei, se você faz autopeças, você vende a propósito de gasolina, ou você vende para Volkswagen, ou você vende para concessionário, quer dizer, tem várias aplicações. Ou, se você faz autopeça, você faz amortizadores, rolamentos, faróis, a companhia. Primeiro, procurar ter uma boa base no mercado interno e aí pular. Também é importante saber que tem empresa que não vende R$1 no mercado interno e só exporta. Por N motivo, porque lá fora o pessoal paga melhor, paga antes, tem menos burocracia. Ou, por exemplo, no setor de artesanato, lá fora o pessoal dá muito mais valor a um produto de artesanato do que no Brasil. Sem dúvida, não é que é obrigatório. Primeiro você tem que ter sucesso no mercado interno para você. Não é obrigatório, mas normalmente a exportação é um estágio, é um MBA, digamos assim, é um estágio acima daquilo. Porque se você no teu mercado, com o teu idioma, com a tua cultura, com a tua moeda, não consegue se sobressair, lá fora tem leões. Vai ser mais difícil, digamos, alcançar. Então, sem dúvida, para a pequena empresa é o ideal. Porque, repito, para você exportar, você tem que dominar, tem que ter uma empresa competitiva, tem que saber transferir o produto e tem que fazer a gestão do mercado. Pergunta, quantas pequenas empresas têm uma empresa competitiva, sabem toda a logística, conhecem o mercado, etc, etc. Poucas. São as grandes que se permitem um luxo, entre aspas, de gerenciar isso. Então, moral da história, que tal você, pequena, com a flexibilidade da pequena, mas com a ferramenta da grande. A ferramenta da grande com certificação, qualidade, gráfica, embalagem, marketing, etc., com um custo bem mais reduzido. Eu te diria mais, tem gente que diz, não, eu já exporto, não precisa de consórcio. Errado. O consórcio serve muito para reduzir custos. Na Itália tem um monte de empresas que exportam há 200 anos, mas participam de um consórcio para reduzir custos. E para uma empresa que inicia,
reduzir o custo da inexperiência. Porque se você nunca exportou, está exportando pela primeira vez, a primeira vez nunca às vezes dá certo. Tem uma, tem uma série de erros que a gente pode fazer. Que tal intercambiar ideias? Que tal, como é que você foi nos Estados Unidos? Olha, foi assim, assim, assim. E você na Rússia, como é que... Quer dizer, claro, tudo isso acontece depois que o pessoal baixou as defensas. Achou Depois que o pessoal guardas, barreiras. vai baixando a guarda, e por isso tem um dos cursos que a gente faz, se chama Motivação a Trabalhar em Grupo. Quer dizer, você faz um curso de uma equipe, um profissional hiper especializado em como você juntar as energias. Aí o pessoal vai olhar o fulano que está ao lado dele com menos desconfiança. Até que não baixa a desconfiança, nunca vai funcionar um consórcio. Nunca. Por isso que precisa a montante uma seleção. Seleção no sentido que você não pode colocar alguém que diz, olha, acima de mim só tem Deus e olha lá. Pronto, esse já está já eliminado. Alguém que diz, não, mas não... Teve uma vez uma pessoa que me falou, a gente organizou uma rodada de negócio, o empresário me falou, se vier o meu concorrente, eu não venho. E eu falei, bom, então você não vem, porque vai vir o teu concorrente. Olha a forma fechadíssima de pensar. Então, eu falei para ele, se você vai numa feira internacional, tem 400 estantes de teu concorrente, você vai dizer para os 399, por favor, saiam, que eu quero ficar sozinho. Ganhe o melhor. Então, temos que tirar essa coisa. E, para finalizar o assunto para nós é complicado exportar, consórcio nem falar, porque nós queremos resultado para ontem. Amanhã já está tarde. Aí eu falo para a empresa, tipo, você imagina uma empresa, tipo um senhor de 40 anos, o avô fundou a empresa no ano 1928, passou para o filho, o filho já caducou, passou para ele. Ele já é terceira geração. Passaram 60, 70 anos e a empresa tem um certo, digamos assim, prestígio, posicionamento no mercado interno. E ele quer exportar amanhã. Então pergunta, como é que você no mercado interno levou 60 anos para adquirir esse posicionamento e no mercado externo, que é muito mais complicado, você quer resultado para ontem? Quer dizer, essas coisas a gente precisa dizer. Até que a gente insiste, custo Brasil, o governo, a burocracia, não vamos sair disso. Tem que ter gente que dá uma puxadinha de orelha de vez em quando. Essa questão de concorrência, às vezes, a gente está muito ultrapassado nisso, né? Tem visões de que aquela coisa de concorrência de filme hollywoodiano, onde existe um ataque para que exista uma competição e um vai lá e sabota o outro e para que exista algum tipo de vantagem, ou falar mal, dar indiretas e esse tipo de concorrência é uma coisa tão antiquada, tão passada, não só no quesito consórcio e CIP, vou mudar aqui o nosso termo, e CIP, mas no quesito comercial em geral. O futuro, a tecnologia, a inovação, ela não tem espaço nesse tipo de comportamento. Então, tanto para iniciar o processo de preparar-se para exportar, mudar o mindset quanto à concorrência. Isso vai ser essencial. E eu Sem dúvida. estou adorando ter isso como ponto de vista, porque ao mesmo tempo que se torna mais tangível, a gente sabe onde atacar, onde vai ser o desafio que a gente vai precisar atacar durante esses processos. E uma dúvida mais técnica mesmo, na CIP, no consórcio, tem algum limite de empresas ou não? É tranquilo? Eu diria, quanto mais, maior. Melhor, desculpa. Quanto mais, melhor. Exemplo, na grande maioria dos casos, na América Latina, no Brasil, o consórcio tem sido como falar de 6, 8. Você imagina um consórcio de 6. Ao longo do tempo, um fica perturbado, o outro não gostou, o outro brigou com o outro.
saíram 2 de 6, ficaram 4. Nossa. 4 vão se olhando um com a cara do outro, o que a gente está fazendo aqui? Está perdendo tempo, morre o consórcio. E sem contar que um consórcio de poucas pessoas, pouco dinheiro, poucas ideias, pouco tudo. Então, você tem que sair de um grupo, seria fantástico, tipo, você sai de um grupo de 20, vai ficar andando no caminho, chegou em 15, fez a seleção, tal, 12, eu diria mínimo 10, mas mínimo. Agora, claro, também um exemplo prático. Em Guadalajara, México, queriam fazer um consórcio de bolsas, produtos de couro. Então, eles queriam colocar 8 empresas de bolsas. Briga eterna. Concorrentes. Imagina como a senhora me fala. Eu perguntei, senhora, você tem um catálogo? Está louco, vou me copiar o produto. Bom, essa senhora já ficou automaticamente desqualificada do grupo. Imagina. Senhora, pode te copiar o produto, mas nunca vão te copiar aqui que tem aqui dentro. O diferencial é o valor, né? O diferencial, o valor, a fivela diferente, o serviço, o atendimento ao cliente, isso nunca vai te copiar. Bom, moral da história, devido que era complicado, então, em lugar de fazer um consórcio de bolsas, você encontra no internet, se chama Crea Moda, fantástico, Crea Moda. Fizemos o consórcio de moda, que quer dizer bolsas, joias, bijuteria, vestido, botas, tudo aquilo que tem a ver com moda. Achei maravilhoso. Fantástico. Então, hoje em dia tem 25 empresas de moda. Moral da história, então, se você quiser fazer um consórcio de vinho, vai ser complicado. Que tal colocar vinho, queijo, vários, sei lá, pão de queijo, vários tipos de produtos, de maneira que tem 2 alternativas. Não tem só puros concorrentes. Esse negócio da concorrente, o pessoal se preocupa quando é de vendas, que tem aquela famosa pergunta do Machiavelli, como vamos repartir custos e utilidade e lucro? Se você fizer de serviço, não há problema. Você fazendo de serviço, cada vai adquirir toda uma série de conhecimento, vai crescer profissionalmente, e depois ganha o melhor. Então, eu te diria, respondendo a tua pergunta, eu diria os 10, mas já consolidado. Cuidado que para você ter 10, tem que sair de 30. Se você fizer a seleção, o treinamento, alguém não será habilitado, o outro vai perder o caminho, o outro não vai com a cara do outro, e fica 10. Mas se você inicia pegando da rua 10, tranquilamente esses 10 vão ficar 3, 4, vai ser difícil. Ou, às vezes, também, dos 35 formas de como não fazer, uma empresa grandinha que se junta com a empresa pequenininha. Pronto, a grandinha vai querer mandar nas outras. Então, as outras vão ficar com inveja da grandinha. O único líder do grupo tem que ser o gerente do grupo, um profissional externo ao grupo. No Brasil, por exemplo, 2 exemplos infelizes, colocaram como gerente de um consórcio um rapazinho, desculpe, rapazinho, um jovem de 22 anos, recém-formado em comércio exterior. Nada, eu também fui rapazinho, fui jovem, fui formado, mas acontece que eles pensavam que o gerente do consórcio ia fazer papelado, pisco, fins, ICM, IPI. O gerente do consórcio tem que dar de goleada de 10-0 aos sócios do consórcio. Então, ele tem que ter autoridade, carisma, experiência. Não pode ser alguém que, quer dizer, se você juntar quem não sabe com quem quer aprender, não vai sair muita coisa. É que nem juntar miséria com pobreza. Não dá. Moral da história. O gerente de consórcio, e eu prefiro chamar de diretor do grupo, diretor soa melhor, tem que ser alguém com uma tremenda experiência em estratégia de internacionalização. Não necessariamente de alimentos, senão de bolsa.
ele tem que ser uma estratégia, porque quem exporta são cada um deles, uma vez que eles fizeram um upgrade individualmente. Sari, eu lamento, eu queria ter os 3 dias, 25 horas para falar sobre esse assunto, porque se você não me tirar o microfone, eu vou até segunda-feira. Não, de fato, quando o senhor começa a falar essas coisas, a gente fica, não dá vontade de parar mesmo, porque é muito conteúdo, é muito claro a forma com que a gente se instrui quando o senhor está falando com a gente. Então, eu vou começar a direcionar aqui para a nossa finalização, perfeito? Pessoal que estiver aqui no chat, que estiver comentando no chat, pode fazer as perguntas, a gente está online, a gente vai estar respondendo. Imagino que a essa altura já foram feitas perguntas, a gente vai continuar respondendo. Agora, eu vou encerrar com aquela pergunta que talvez seja a pergunta-chave para os que estão agora tão incentivados que pensaram o que eu posso fazer para que isso seja feito da maneira certa. Eu vou perguntar quais são as melhores formas de incentivar não somente as empresas, dando todo esse conhecimento de preparação, de diminuição de custos, mas um incentivo como sociedade à formação de consórcios de CIP. Como a gente pode incentivar essa mudança de mindset que a gente viu que é necessária para que isso seja feito da maneira certa? Ti confesso que é bastante complexo, eu diria, porque não é como às vezes acontece, o João fala para o Paulo, fala para a Maria, fala para a Susana, gente, vamos fazer um consórcio. Não é assim. Não é assim. Não vai funcionar. A menos que no grupo existe uma perfeita harmonia, aí fantástico, mas é muito, muito difícil. Então, tentando de responder a tua pergunta, bom, primeiro tem que se falar muito na imprensa. Isso não tem se falado que eu saiba. Deve ter um casamento entre instituições, universidades, academia, a nível de instituições de apoio ao comércio exterior. Porque se o Centro Internacional de Negócio, Federação das Indústrias, SEBRAE, Apex, Câmara de Comércio Bilateral, etc., se esse pessoal não está conscientizado e ele vende a ideia aos empresários, vai ser dificílimo. E, obviamente, os empresários. Agora, a gente pode fazer um grupo, mesmo não tendo um dólar, um real de financiamento de fora, nós, digamos, os empresários se juntam e dizem, gente, nós temos uma metodologia. Não importa se o pessoal da instituição A, B, C nos dá nada. O interesse é nosso. Nós que queremos reduzir custos, nós que queremos promover. Então, paciência, no lugar de ir a 100 por hora, vai a 50 por hora, porque vai ter menos combustível, mas daria, ao limite, também fazer entre nós, mas tem que estar conscientizado das etapas. Então, eu te diria, a forma ideal seria que a ideia parta da instituição de apoio oficial ao comércio exterior, tipo Apex. Eu não posso mencionar nada por ser estrangeiro, eu quero continuar sendo uma pessoa grata ao Brasil, quero continuar vindo ao Brasil, então eu não posso, nem devo opinar nada sobre um país estrangeiro. Honestamente, eu me sinto pouco estrangeiro, pelo meu português mais ou menos razoável. 2, por ser pai de filhas brasileiras. 3, por ter deixado 7 livros ao longo de 30 anos, eu diria que talvez eu poderia ter até um passaporte brasileiro querendo. Concordo plenamente. Mas, fora brincadeira, estou brincando, eu diria instituição, partindo do alto. Se não for a instituição número 1, talvez outras instituições, mínimo, a associação de um setor, tipo você faz alimentos, a BIA.
Você faz autopeças, Sindipeças. Você faz máquinas, Abima. Então, mínimo, associação. E, em última hipótese, um grupo de empresários esclarecidos, com visão a 360 graus, que houve uma motivação, um treinamento, a gente fez seminário, companhia. Então, pessoal, gente, por que não pegamos esse caminho? Então, digamos, esse poderia ser a forma. Repito, confesso, é muito difícil, mas é importantíssimo que a gente desmistifica isso. Porque o pessoal não quer nem ouvir falar dessa coisa, porque essa coisa não funciona. Ponto. Está errado. Não funciona porque você tem que saber. Eu posso dizer 35 formas de por que não funciona. Então, como funciona? Por que tem que fazer as grandes vantagens? E como não fazer? E não é que diz, mas aonde funciona? Pronto, Costa Rica, um paizinho que é um Santo Amaro, 3 milhões de habitantes, tem 22. Nós fizemos um projeto piloto, Costa Rican Food, com toda essa sequência, e depois fizeram um consórcio de software, serviços médicos, folhagem. Incluso entre nós, o trabalho que vocês fazem, o trabalho que eu faço, o trabalho desse pessoal que está no Summit, por exemplo, seria um fantástico consórcio, porque cada um de nós se complementa. Eu imagino complemento, eu estou em uma outra área da de vocês em outra área do Milton Gatto, etc, etc. Até entre nós. Mas o importante é baixar as defensas. Entende? Eu espero que, quer dizer, para uma geração que tem na minha idade é dificílima, mas para os jovens da tua idade, é mais jovem, digamos, vocês estar abertos a essa forma de pensar. É importante, existem modelos. Esqueci algo importante. 20 anos atrás, que eu estive no Brasil com esse assunto, que na Costa Rica funcionou benissimo, no Brasil, a Sintecal, de Novo Hamburgo, a Sintecal e a Associação de Componentes de Calçados, adotou esse modelo, fizeram vários progressos, e em São João Batista, uma cidade de Santa Catarina, também eu fiz um largo trabalho com a Federação das Indústrias Local, Fiesc. A coisa aumentou tanto que virou uma associação de empresas. Então, quer dizer, não é que seja impossível, é só saber por que não funcionou, onde temos que melhorar, qual é a vantagem para cada um de nós. Pronto. Então, fechando, eu sinto muito que a gente investe um monte de dinheiro, e às vezes jogando fora dinheiro, em ações promocionais, quando antes da promoção, que adianta você promover o serviço se o pessoal depois chega na tua empresa e você demora 4 dias para responder, por exemplo. Não dá? Então tem que ter uma preparação antes, de produto, de serviço, de embalagem, de capacidade. Claro, a gente pode fazer tudo na vida, mas tem que saber a quem contratar. Exatamente. Engraçado porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre. E minha vida toda conheci Novo Hamburgo como a principal referência calçadista. E hoje a gente consegue analisar como isso aconteceu, como chegou a esse ponto de ser a referência de produção calçadista e de contato com o exterior. Então, é até para mim um orgulho lembrar disso e vivenciar. Olha, senhora Nicola, até hoje Novo Hamburgo tem essa solidez de ser um setor calçadista com contato com o exterior. Eu te convido a você verificar, por favor, se tem consórcios de exportação de calçados em Novo Hamburgo. Farei com certeza. Novo Hamburgo é um cluster, tem muita gente que faz calçado. A pergunta é, quantas pequenas empresas estão juntas para exportar? Em Franca, a mesma coisa? Etc, etc. Quer dizer, é uma pena,
Porque, repito, a gente se cansa de falar isso. Quantas empresas? O Brasil, uma tremenda, uma potência, nós temos 25, 27 mil exportadores. E nada, nada, em comparação com o PIB brasileiro. Não, mas o Brasil é um grande mercado, fantástico. Mas acontece que para nós sermos uma grande potência, temos que ser também um grande exportador. O Brasil é um dos mercados mais fechados no mundo. Acho que somos o quinto mercado, temos uma quinta honrosa posição no ranking de ser um país fechado. Esse que é a origem do nosso bendito custo Brasil. O fato da gente termos fechado por muitos anos. Você é muito jovem, mas na minha época era uma verdadeira aventura exportar para o Brasil. Eu da Itália exportava para o Brasil. Era pecado importar. Vice-versa se dizia, exportar é o que importa. Soa bonito. Importar é pecado. Então você tinha que passar 2.000 travas diferentes para colocar um produto lá dentro. Pronto. Qual é o resultado? Que hoje temos um belíssimo custo Brasil. Que maravilha. E que triste marca essa, e que vamos juntar forças para mudar. Tá aí o Comex Digital Talk para ajudar a impulsionar todas essas mudanças. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até o momento. Senhor Nicola, muito obrigada. O senhor sabe que eu adoro poder conversar com o senhor. E pessoal que está nos assistindo, que tem ainda, a gente ainda tem mais um dia pela frente, ainda vai ter o dia de amanhã que vai ser inteiramente sobre o profissional de comércio exterior. Eu tenho certeza que vai ser uma grande conquista, um grande marco quando a gente compilar tudo isso que a gente está aprendendo aqui e levar na prática. Como o senhor Nicola imaginou, imagina se o Comex Digital Talk fosse um consórcio. Olha, seria empolgante ter ele como um consórcio, com certeza. Senhor Nicola, queria deixar algumas palavrinhas finais para o senhor, para a gente encerrar. Bom, Sari, antes de tudo, agradeço muitíssimo o convite de você, do Tiago. Para mim é uma honra participar dessa, como foi justamente chamada, seleção brasileira. Eu não faço... A gente sempre tem um jogador que vem de fora, então isso... me considero um oriundo, mas, repito, eu gostaria de deixar o meu grãozinho de areia. É uma honra estar no meio de tantos fantásticos profissionais. Particularmente te agradeço pela tua entrevista, foi fantástica e para mim é sempre um prazer. Repito, eu sempre nas entrevistas fico no final triste por não ter mais 2 horas a mais para conversar. Nós também. Sari, muito obrigado e um grandíssimo abraço. Muito obrigada, senhor Nicola. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Continuem com a gente que tem muito mais. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.